Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Lucas Barros. Sou membro da gestão aqui do Centro Acadêmico. Abaixo? Sou membro aqui da gestão do Centro Acadêmico 22 de agosto. Quero agradecer a presença de todos e de todas que vieram aqui hoje. Agradecer a todos que vieram no nosso primeiro evento desse ano, da Semana do 22, uma semana tradicional aqui da PUC, do Centro Acadêmico, onde a gente vai comemorar os 78 anos da nossa PUC. Quero chamar nossos convidados para a mesa, chamar a deputada federal Sâmia Bonfim, por favor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero convidar o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, o sindicalista Antônio Neto. Palmas, por favor. Fique à vontade. E convidar o jurista e professor Jorge Souto Maior. Para hoje a gente falarmos sobre um tema central, que é direito, trabalho, desenvolvimento para o século XXI. O mundo do trabalho, a ideia do desenvolvimento nacional, tudo isso está muito em alta, é tema fundamental para a gente pensar o Brasil, pensar o futuro do Brasil, pensar os movimentos sociais. A gente cada vez mais vê um movimento, vários movimentos sociais por busca contra a precarização do trabalho, por busca de melhores condições de trabalho. A gente vê aí o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, procurando combater a precarização do trabalho e diversos outros movimentos que buscam nesse sentido. Quero abrir a palavra aqui, inicialmente, para a deputada Sâmia Bonfim, para ela fazer sua fala inicial sobre o tema. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra está com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar nas universidades, nas faculdades, debatendo com os estudantes, com os educadores, porque é uma forma de nos fortalecer, né, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, enquanto seres pensantes, para além da nossa formação profissional acadêmica. Então, é um grande prazer cumprimentar também os membros da mesa, Antônio Neto, grande parceiro em diversas lutas, sobretudo agora nessa nossa frente de luta para combater e derrotar a extrema-direita aqui em São Paulo, com o nosso candidato Boulos a prefeito, o nosso querido jurista e professor Jorge Luiz Souto Maior, que é uma grande referência para todas e todos aqueles que lutam pelos direitos dos trabalhadores, que sabem das limitações, inclusive, do nosso sistema de justiça, que tem lado, tem classe, tem um método de atuação que, na maioria das vezes, é para oprimir, explorar ainda mais a classe trabalhadora, mas que nunca abre mão do seu papel político também, né? Você, como uma grande referência, de trazer a reflexão sobre esses limites, sobre esse papel, e utilizar o direito como uma ferramenta sempre que possível para defender, né, os explorados, as trabalhadoras e os trabalhadores. Eu, primeiro, peço desculpas porque, em função da correria, da agenda eleitoral, da agenda de Brasília, não consegui me preparar como eu gostaria para essa mesa. Enfim, me preparar como eu gostaria. Mas vou aproveitar o contexto para fazer uma reflexão, né, sobre a situação política do país e o mundo do trabalho hoje, a partir da nossa atuação, enfim, cotidiana dos debates que a gente trava na nossa militância e no Congresso Nacional. Mas a verdade é que a agenda neoliberal do Brasil, ela nunca sofreu grandes abalos, questionamentos e modificações estruturais desde o início da sua implementação mais feroz, ali na década de 90. A gente teve momentos, né, de maior ou de menor velocidade nesse ataque, mas isso segue como uma tônica no nosso país, inclusive hoje mesmo, com a derrota do governo de extrema-direita, né, que tinha uma combinação de autoritarismo, negacionismo e uma agenda segue, infelizmente, hoje no país, é tônica, a partir da lógica de que é necessário instituir um pacto, né, entre as elites e o povo brasileiro e, portanto, que seria inviável ou inimaginável uma outra ótica, né, de modelo de desenvolvimento de país. Tem um conceito que o Plínio de Arruda Sampaio sempre utilizava, que eu acho que ele explica muito o momento que o Brasil ainda segue, mesmo ele, enfim, já tendo falecido há algum tempo, que é o da reversão neocolonial, que significa que
sobretudo nas últimas décadas, o Brasil aprofundou as características que formaram e constituíram o Brasil inicialmente, ou seja, aumenta a lógica do extrativismo, portanto, a dependência da exportação de commodities e de demais produtos, sejam eles minerais ou agrícolas, para constituir uma base econômica para o nosso país, mesmo esse ano, né, que se fez muita propaganda, e, de fato, é importante que o Brasil tenha mantido patamares interessantes com relação ao seu PIB, principalmente com relação ao governo Bolsonaro. Mas fato é que isso só se mantém por conta de uma lógica do agronegócio, essa que é a verdade, e que não é o nosso principal expoente econômico, porque tem por aspectos meritocráticos, digamos assim, mas é porque tem um fortíssimo grau de isenções fiscais e condições de instituir esse modelo econômico em qualquer outra área da economia no Brasil. E não para, mesmo agora nessa última reforma tributária, que a gente ainda está votando, né, no Congresso Nacional. Paralisou agora, por conta da crise política que vocês estão acompanhando, mas deve retomar nas próximas semanas. Mas fato é que ampliou a isenção para toda a cadeia produtiva do agronegócio, que já tinha muito e agora vai ter ainda mais. Então, nessas condições em que praticamente não se paga imposto, desde o insumo agrícola até a exportação ou mesmo a importação, né, de insumos que são necessários para manter essa lógica produtiva, que gera pouquíssimo emprego. A gente ainda vive o tema da reforma agrária como uma das demandas mais urgentes do nosso país, né? Muita gente sem terra, muita gente ainda que vive em áreas rurais e que é hiperexplorado, muitas vezes em condições análogas à escravidão, e poucos que detêm verdadeiros latifúndios, que exportam commodities, monocultura. Então, é uma lógica muito semelhante à forma como o Brasil foi instituindo desde sempre. Então, isso ainda é a principal característica econômica do nosso país. Ao mesmo tempo em que houve uma... nunca a gente teve, de fato, constituído, né, um modelo de industrialização ou de investimento estatal e empresas que pudessem fazer uma geração plena de emprego como meta, né, como plano no nosso país. Mas fato é que a gente passou por um processo de desindustrialização nos últimos anos. E mesmo empresas públicas, que têm o papel não só da manutenção de uma lógica de soberania no país, mas também de geração de empregos diretos e indiretos, como alvo de políticas de privatização. Estava recentemente conversando com alguns trabalhadores dos Correios, o quanto foi uma luta árdua ter que pensar que, no último governo, quase que se abriu mão da principal empresa postal do mundo, que tem acesso a todo e qualquer município do Brasil. Pode não ter quase nada naquele município, mas, sem dúvida, vai ter uma agência de correio, e teve em vias de ser privatizado. Eu imagino que talvez não tenha sido, claro, além da luta dos trabalhadores dos Correios, do apoio popular, mas também porque, muitas vezes, o próprio Centrão se utiliza desse espaço como uma moeda de troca, de controle, de cargos, etc. Então, ali se chegou num acordo palaciano, mas também de baixo, de que não deveria ser privatizado. Mas isso teve, né, em vias de acontecer umas discussões, uma das discussões que aconteceu nos bastidores do Congresso Nacional. Aqui no estado de São Paulo, né, a gente fala de empresas públicas que são inimagináveis de entrarem numa lógica de privatização. Acabou de acontecer com a Sabesp. Isso é um crime, isso é uma tragédia. Acho que não tem cabimento, ainda mais imaginando que muitos países do mundo que privatizaram o seu sistema de saneamento reverteram a privatização, porque perceberam que ela não garantiu acesso universal à água, que ela garantia lucro para pouquíssimos, ao mesmo tempo que também significava verdadeiras tragédias ambientais, que é o que pode vir a acontecer no estado de São Paulo, com uma das maiores empresas de saneamento do mundo, que é a Sabesp, que acabou de ser entregue, inclusive por preço de banana, inclusive para um único interessado no processo do pregão, de uma pessoa que tinha cota da parte privatizada da Sabesp anterior. Então, assim, uma mutreta generalizada acabou de ser entregue. Então, nesse processo, né, em que a gente tem desindustrialização, uma dependência cada vez maior do agronegócio, da exportação de commodities, que é sujeita às ondas do mercado internacional, porque pode ter momentos em que a gente está em ascenso, mas, dependendo da crise em outros países, pode diminuir, inclusive, a nossa capacidade de exportação.
Foi nesse contexto em que, nos últimos anos, se aprovou uma série de reformas que são estruturais para o mundo do trabalho e que têm um impacto profundo na realidade e no DNA, e, sobretudo, para os nossos jovens, né? A reforma trabalhista e a reforma tributária e a lei das terceirizações, elas modificaram completamente o tecido social trabalhista brasileiro. Que, se a gente não seguir com esses temas na ordem do dia, da revogação dessas reformas, a gente não tem condição de ver, por um lado, o Brasil crescendo e, por outro lado, uma lógica de trabalho, de exploração do trabalho, que não seja aviltante, que não seja da hiperexploração, que não se assemelhe à lógica de trabalhos análogos à escravidão, como é a lógica da terceirização hoje no Brasil, em muitos locais de trabalho, e uma permissividade para que, por exemplo, no Congresso Nacional, tenha projetos como a Carteira Verde e Amarela, que nada mais é do que um trabalho hiperexplorado, inclusive, para os mais jovens, para a juventude. Ou seja, se vende como uma possibilidade de primeiro emprego, que, na prática, vai significar trabalhos extensos e institucionalizados. Assim, porque não é que vai fugir à regra, não. Todo um arcabouço legal e jurídico que vai autorizar esse modelo de exploração, assim como foi quando a gente aprovou, não, quando foi aprovada a lei da terceirização. E fato é que hoje, principalmente os jovens negros, moradores das periferias, que vêm de famílias trabalhadoras e que talvez tenham visto, ainda que com muita dificuldade, seus pais e seus avós, né, enfrentarem tem uma perspectiva piorada do que pode ser a sua vida, a sua inserção no mercado de trabalho, constituição de uma renda mínima para conseguir garantir direitos para seus familiares, para a sua vida, né, enfim. É isso, ter acesso à academia, a esporte, a lazer, a uma vida minimamente digna e plena. Você mencionou, Lucas mencionou o VAT, que é um dos movimentos que eu julgo um dos mais interessantes que surgiram no país nos últimos anos, porque é uma resposta espontânea, genuína, legítima, há uma lógica dessa escala, né, da escala 6x1, que não permite descanso, porque nesse um dia vai ter o trabalho também, que é o trabalho do cuidado, geralmente com a reprodução da vida, com as atividades domésticas, sobretudo para as mulheres, para as mães solo, para as mães de família. Então, é uma vida sem direito a descanso, uma vida voltada para o trabalho. Portanto, é uma forma de organização que, muitas das vezes, as organizações tradicionais, sindicais, ou mesmo os partidos políticos, têm pouca condição de dialogar, de tentar debater e mobilizar, e surge como um movimento espontâneo e importante. Houve também, nos últimos anos, uma série de breques, né, breques dos aplicativos, que são paralisações, greves, que não é dessa forma como se organiza, justamente pela lógica da exploração que se faz esses trabalhadores e entregadores, né, que não tem jornada fixa de trabalho, a jornada é o tanto quanto for necessário para ele conseguir o mínimo, para que ele não trabalhe para pagar pelo próprio trabalho, né? Ou seja, que ele não viva em torno da manutenção dos custos ali de gasolina ou da própria alimentação, mas que conseguem, em momentos importantes da conjuntura, também dar uma resposta. O Congresso Nacional se nega profundamente a debater qualquer projeto que vise minimamente uma melhoria digna das condições desses trabalhadores. Há hoje, e aí eu falo como uma parlamentar que é do PSOL, que inclusive compõe a base do governo, um projeto vindo do Ministério do Trabalho, elaborado para regulamentar a situação dos trabalhadores de aplicativo, que eu honestamente acho que foi muito importante que ele não tenha sido aprovado em regime de urgência, porque eu acho que teria problemas ainda maiores para o governo, em primeiro lugar, que ia criar uma distância, um abismo, né, entre entre o que pensa, o que quer, o que almeja essa base de trabalhadores e a sua lógica de governabilidade, que, para mim, acima de tudo, tem que ser voltada para os interesses dos trabalhadores e não para as negociatas do Congresso Nacional, mas porque, efetivamente, ia institucionalizar, tornar jurídico toda uma lógica de hiperexploração, em que eles poderiam chegar, inclusive, a jornadas de trabalho de 60 horas, a depender da forma como precisariam trabalhar para estabelecer o mínimo, e sendo que as principais reivindicações são proteção, seguro acidente, que não se considere, que se tenha pelo menos o mínimo de transparência, né, entre aquilo que a empresa está ganhando e aquilo que o trabalhador está trabalhando.
claro, a gente sabe que existem contradições entre os próprios trabalhadores, porque alguns querem uma lógica mais formal de CLT, como a gente almeja para a maioria dos trabalhadores brasileiros, afinal de contas, é uma proteção mínima ali, né, dentro de uma lógica de exploração. A gente tem consciência de que muitos, inclusive, pelo avanço de consciência mesmo, da disputa ideológica que o neoliberalismo faz, negam, né, não querem ser regulamentados, não querem o CLT, mas nem por isso a gente tem que deixar de fazer essa disputa com eles, porque é bom, né, é útil para o trabalhador que tenha proteção previdenciária, que tenha proteção trabalhista, mas que, ao menos, se chegue no debate com eles a partir de que tem que reduzir a lucratividade das empresas e não mantê-la e não ampliá-la, como nós avaliamos que esse projeto que foi apresentado pelo Ministério do Trabalho significa, né, para esses jovens, sobretudo jovens negros e moradores das periferias. E tem um outro aspecto que eu queria trazer, que diz respeito à forma, muitas vezes, como se aposta ser impossível mesmo reverter esse estado de coisas. O Estado ele tem uma capacidade de investimento que deve ser utilizada, sobretudo nos momentos de crise, ou nos momentos como o de agora, em que a gente precisa varrer todos os mandos e desmandos do governo Bolsonaro e nos reerguer enquanto país, enquanto possibilidade de futuro. No último ano, a gente teve uma capacidade de investimento muito maior, que diz respeito principalmente ao que nós aprovamos lá em 2022, que foi a chamada PEC da transição, que basicamente deu rasgou ali algumas regras fiscais temporariamente, para que se pudesse resgatar programas como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a recomposição do salário mínimo e demais programas sociais. Não por coincidência, foi um ano em que houve um crescimento econômico, geração de emprego, melhoria na renda e nas condições de vida dos trabalhadores. Então, acho que fica muito evidente, mesmo no contexto da pandemia, no contexto de governo Bolsonaro, em que nós aprovamos também rasgar todas as regras, regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal, porque era uma urgência, as pessoas estavam morrendo de fome, morrendo de vírus, estava uma situação de tragédia, e mesmo Paulo Guedes, o rei do neoliberalismo, teve que engolir, porque era impossível. A gente precisava de investimento estatal. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não precisa ter essa lógica de um sufoco institucionalizado, reconhecido pelo povo brasileiro, pela comunidade internacional, para reconhecer o papel de investimento do Estado para melhorar as condições de vida da população. E, sim, por isso que há projetos e debates como, por exemplo, o Estado como um estimulador da geração de empregos, seja através de concursos públicos ou mesmo através das suas empresas públicas que podem atuar, tá bem, em parceria com a iniciativa privada em muitos lugares, mas para que isso signifique obrigatoriedade de geração de emprego. Tem que ter critérios, porque muitas das leis que a gente vota no Congresso Nacional, por exemplo, com relação à tributação, não atrela que não se pode demitir trabalhadores, que isso tem que ser voltado para um projeto que tenha uma devolução direta e indireta de renda ali para a sua localidade. Muito pelo contrário, toda vez que te apresenta isso como emenda, como destaque, é derrotado. Ou seja, você vai garantir uma possibilidade de grana do Estado, muitas vezes, para aquela empresa privada, seja através de tributos, seja através de uma grana direta, de uma linha de crédito, etc., sem que ali se tenha um compromisso de que isso tem que ser revertido para a população local. O compromisso, muitas vezes, é para o próprio lucro, muitas vezes de empresários que utilizam laranjas brasileiros, mas que vêm de fora e que vêm aqui um paraíso da lucratividade. E isso sem contar, que eu acho que é o mais importante, que é a lógica do rentismo, que é a lógica sob a qual o nosso país é inserido, né? Por que os grandes empresários não investem, não se importam? Porque vem aqui, de fato, um paraíso da lucratividade, em que tem poucas regras tributárias que os amarrem nesse sentido mais de produtivismo mesmo, de geração de emprego, de geração de renda, vivem de capital especulativo, muitas vezes também tem associação com o próprio agro, que também tem um pé imenso nessa lógica da Bolsa de Valores, e aí não se tem um compromisso de desenvolvimento do nosso país. Então, eu vejo nisso um pouco o nosso DNA, a forma como sempre se constituiu, e com as reformas neoliberais
se aprofundou nos últimos anos, e por isso também eu vejo com bons olhos esses movimentos dinâmicos e espontâneos de organização, de uma auto-organização que foi também um sentido de urgência, eu acho, diante dessa nova lógica de exploração, sabe? Mas, claro, seguem as lutas tradicionais das trabalhadoras e dos trabalhadores que precisam ser impulsionadas também, que é quem consegue gerar uma grande massa na rua, nos locais de trabalho, nas paralisações, nos movimentos de greve, quando é para lutar contra reformas estruturais, como foram a trabalhista, né, a previdenciária, contra ataques que são mais gerais, né, que modificam a lógica do mercado de trabalho. Mas eu acho que o mais fundamental é apostar que é possível o nosso país entrar numa outra lógica, num outro ciclo, se o compromisso nosso, né, não for com o compromisso das elites, não for com compromisso com uma lógica de financiarização, de viver dependente do que dita o mercado financeiro, e aí se coloca a taxa de juros nas alturas e parece que é um crime você fazer o mínimo questionamento sobre o que significa essa autonomia fajuta do Banco Central, que na prática significa determinar a autonomia dos mercados e não autonomia em relação ao governo, que na hora do vamos ver também senta para fazer uma negociação de manutenção de como deve ser. E aí também eu teria todo enfim, muita coisa para dizer sobre a lógica de desigualdade, né, entre homens e mulheres no Brasil que ainda se perpetuam. A gente conquistou, no início do ano passado, a Lei da Igualdade Salarial, que é uma lei bastante importante entre homens e mulheres, porque o Brasil é um dos países em que há um dos maiores índices de diferença, né, de salário entre os gêneros, e isso se explica principalmente pelo trabalho do cuidado, pelo trabalho reprodutivo, sobretudo pelo fato das mulheres poderem virem a ser mães ao longo da sua vida, e isso acaba sendo uma justificativa para o maior índice de demissões, de trabalhos precários, de trabalhos com baixa remuneração, instabilidade no mercado de trabalho. Não é à toa que, se você for ver, as terceirizadas, de maneira geral, são mulheres negras, são mães solos, são pessoas que precisam, muitas vezes, estar nessa lógica de exploração, porque precisam sobreviver, precisam garantir a sua vida. Então, acho que debater esses marcadores sociais, né, que constituem a maioria da sociedade brasileira, de gênero e de raça, é indispensável para a gente pensar em algum modelo de justiça, de inclusão e de inserção real dessas pessoas no mundo do trabalho e em sociedade, que não seja atrelado a uma lógica de hiperexploração, porque isso também é o que faz a manutenção das desigualdades no Brasil. Isso é também uma forma do aumento da lucratividade. Você observar a mulher negra, como alguém que pode ser hiperexplorada e, portanto, totalmente aleijada de direitos, que dirá de participação social, qual é o tempo, qual é a condição de vida dessa pessoa, para que ela, enfim, seja uma parlamentar, uma representante de peso, de representação na sociedade brasileira. E, por isso, eu vejo muito esses temas do machismo, do racismo, também da LGBTfobia, que a maioria dos que compõem, né, por exemplo, os telemarketing, os serviços invisíveis, porque as suas identidades, a sua orientação é sempre apagada ali, numa lógica que é só para exploração mesmo. Acho que esses constitutivos são fundamentais se a gente quiser pensar o mínimo de justiça social, de reconfiguração, né, do mundo do trabalho e, enfim, da sociedade brasileira. É isso, são algumas reflexões, como eu disse, eu não consegui preparar muito, mas acho que são temas importantes para a gente pensar sobre o Brasil de hoje e sobre mudanças que são necessárias para a gente, enfim, crescer, gerar emprego e não manter essa lógica que desde 1500 nos desenha, né, de exportação de commodities, de uma elite econômica que controla o poder, controla, enfim, as instituições, depois o modelo judiciário que foi se desenvolvendo, o modelo parlamentarista, que na prática é o que acaba acontecendo com os hiperpoderes que o Congresso Nacional vem adotando do ponto de vista orçamentário nos últimos anos. E, enfim, todos os demais poderes e instituições que compõem o nosso país. É isso. Obrigada. Perfeito, Sâmia. Eu acho que o nosso querido sindicalista Antônio Neto pode contribuir muito com o debate. Eu vou pedir para ele abrir a palavra aí. Isso, perfeito. Não sei se posso contribuir muito, porque eu estou aqui do lado de duas personalidades, né? Mas,
Primeiro, parabenizar o CA22, mais uma vez. Nós estamos há um mês aqui de 47 anos da invasão desta casa aqui, que já é uma casa tradicional, né? Foi no 22 de setembro que aconteceu. Que é uma simbologia muito grande de resistência e de enfrentamento à ditadura militar. Nós que vivemos, sabemos o que conversa, a gente começa querendo dizer o seguinte: nós precisamos acabar com o novo tripé macroeconômico criado aí pelo neoliberalismo, que é trabalho por aplicativo, bolo de pote e vendedor de cosméticos, né? É isso que acho que é empreendedorismo no Brasil hoje em dia, que é todo mundo tem que ser empreendedor. E isso é um erro crasso. E essa discussão, como colocou bem, do projeto que está no Congresso Nacional, quando a gente fala da regulamentação do trabalho por aplicativo, é bom lembrar que isso é um trabalho ilegal no Brasil. E as pessoas não veem como ilegal. Todos nós aqui, eu posso ter que não faço por ideologia, mas usam o Uber. Não sei se vocês sabem, deveriam sabê-lo, que transporte público é concessão pública. Então vem uma empresa que diz o seguinte: olha, eu estou intermediando aqui o transporte e a pessoa que está transportando você não tem nenhuma das qualidades exigidas pela legislação para ser o transporte público. E agora começa a invadir outras searas, não é mais só aquilo que ele diz que é transporte solidário na cidade, que é o caso do Uber, começou assim. Aí agora começa com o transporte interestadual, intermunicipal, né? E aí a Agência Nacional de Transporte não tem controle nenhum sobre isso. Nós conhecíamos outrora isso como os tais dos transportes clandestinos, que saiu aqui do Brás para levar nordestinos, levar e trazer para o norte, nordeste, e ônibus totalmente quebrados, abandonados, sem nenhuma das regulamentações. É isso. E uma concorrência desleal com o próprio táxi. Então, quando a gente olha isso aqui, qual é a definição? No debate, eu fiz parte do GT que definiu essa discussão sobre transporte por aplicativo, seja ele de 2 rodas ou de 4 rodas. O erro está, e talvez o professor possa até, com muito mais clareza, nos responder, o erro está, qual é o código de atividade empresarial? Vocês acham que a Uber é uma empresa de tecnologia de informação? Ou ela é usuário de um software que faz a intermediação? O que é pior é que esse tipo de software agora está sendo deslocado para qualquer atividade. Você fala assim: eu quero uma diarista, eu posso entrar num aplicativo que me coloca uma pessoa para trabalhar na minha casa. Peço desculpas aqui. Ou seja, e assim vai, né? Então, fazendo contratações, nós descobrimos uma empresa chamada Bairi Devs, que estava contratando para trabalhar no exterior, tendo um CNPJ falso do Brasil. Ou seja, é um descontrole total. Quer dizer, se o Estado, e aí eu digo Fazenda, o próprio Ministério do Trabalho, exigisse qual é o código de atividade, é transporte, você transporta, muito bem. Se você transporta, então o que você vai fazer? Vai seguir as regras definidas pela Agência Nacional de Transporte. E aí está resolvido o problema. E aí tem que se elitizar. Porque no Brasil, a organização sindical, ela está dito o seguinte: nasceu uma empresa, nós sabemos a que sindicato a empresa pertence patronalmente falando e a que trabalhadores que representam aqueles trabalhadores que vão trabalhar naquela empresa. Diferentemente de muitos sistemas sindicais do mundo. O que dá a tranquilidade de você saber: nasceu a empresa, era de transporte, os trabalhadores serão representados pelo Sindicato de Trabalhadores de Transporte e as empresas de transporte. E aí você tem todo um regramento em cima disso. Mas não, isso é clandestino também. Agora, a justiça diz: não, isso é o moderno. Não, o moderno é isso que eu acabei de falar, a uberização, tudo aquilo que você me falou, do que aconteceu já desde o governo Temer, que foi... O problema não foi só a questão da terceirização, não foi só a questão da reforma trabalhista. A lei de liberdade econômica é pior ainda, né?
a PEC que isentou as transnacionais do petróleo durante 20 anos de não pagar imposto e poder trazer mais de 1 bilhão, 1 trilhão de dólares para dentro do Brasil sem tributar 1 centavo. Ou seja, todas essas questões é o modelo econômico que a gente quer viver no Brasil, ou seja, o enfrentamento. E isso, em 2022, nós derrotamos. Infelizmente, não conseguimos dar a representação dos trabalhadores no Congresso Nacional para fazer o enfrentamento. Mas o modelo perverso econômico, a grande disputa daquele que dizia que é emprego, abra mão de direitos, que é direitos, abra mão de emprego, nós derrotamos. E já estamos há 1 ano e 8 meses, ainda não conseguimos fazer as transformações necessárias para mudar a inversão da pirâmide trabalhista da CLT, que antigamente era convenção coletiva, acordo individual, para acordo individual sobrepondo a essas questões. Esta é a grande luta que a gente tem hoje em dia. E num processo de esvaziamento da representação sindical, até por sufocamento financeiro, todas essas questões nos levam a um novo modelo de enfrentamento. Por isso, quando a gente fala que as eleições municipais são preponderantes para o enfrentamento de 2026, muita gente acha, não, eleição não tem nada a ver, não sei o quê. E vamos ver o que está acontecendo agora, que, de repente, mais um outsider, totalmente escroto e irresponsável, vem querer debater de uma maneira totalmente sem querer discutir problemas da cidade. Essa é uma coisa que nós vamos ter que aprender, que sindicato é profundamente importante, representação. Esses grupos que lançaram, por exemplo, 6x1, essas coisas, só que não faz leis. Nós coletamos, talvez o professor Sotomayor vai lembrar disso, nós coletamos mais de 2.600.000 assinaturas para colocar em votação a redução da jornada de trabalho de 44 para 40. Fizemos fila quilométrica para entregar para o presidente da Câmara a solicitação de todo o Brasil, de todos os trabalhadores. Vou repetir, 2.600.000 assinaturas de um projeto que já estava lá. Não foi colocado em votação. Não sei se vocês sabem que a redução de jornada de trabalho no Brasil, a primeira foi em 88. De 43 a 88. Quando a CLT nasce em 43, determina a jornada de 8 horas diárias, 48 horas semanais. Em 88, você reduz para 44 horas semanais. E de lá para cá, não tem redução de jornada. E veja o que aconteceu com a economia, com a indústria, em termos de produtividade. Robótica, informática, telemática, todas as tecnologias capotou a produtividade das empresas e os trabalhadores não se apropriaram disso, nem participaram disso. Pelo contrário, houve achatamento salarial, houve achatamento de empregos, de qualidade e quantidade de empregos. Ou seja, e todo mundo que é liberal ou neoliberal vai lá e diz, olha, não dá para você formalizar. O Brasil teve crescimento de 50 a 80, na ordem de 7,5% com a CLT. Por que agora não pode mais? Não é esse o problema. O problema, como finalizou, até eu diria timidamente, a Sâmia, é o rentismo. Eu começo o orçamento com 42% dele carimbado para o rentismo. Então, imagine você que ganha 1.000, recebe o seu salário, recebe 60 para começar o seu jogo, ou 50, porque os outros já ficaram guardados para quitar a dívida. Esse é o grave problema que a gente tem, e o enfrentamento do rentismo é um enfrentamento terrível. Não é à toa que denunciávamos há 2, 3 anos atrás 70 milhões de famílias no Brasil com seu nome comprometido. E a mola propulsor é o consumo no mundo capitalista, né? Então, 70 milhões de famílias totalmente inviabilizadas de serem consumidoras novamente. Você tem, por quê? Mais uma vez, banco. Então, juros extorsivos. É um tripé muito interessante. Todo o povo, 100 milhões de trabalhadores, tem dinheiro. Recebe seu salário, está tudo em banco. O banco não onera, não paga nada para esse dinheiro que está dentro lá. Todo mundo que tem conta corrente aqui, esse dinheiro não é remunerado.
Aí ele empresta para as empresas. E depois que vende coisas para esta população. Então, o banco, se precisar pegar e prestar para o povo de novo, é um juro escorchante. Ou seja, é um tripé que judia muito da vida. Então, o novo momento que a gente vive de enfrentamento é o momento de você olhar que a possibilidade da transformação tecnológica, todas essas novas transformações que a gente está vendo no mundo, seja climática, seja o que for, ou a gente pensa nos novos empregos e aproveitar que a tecnologia possa ajudar a melhorar a qualidade do emprego, a remuneração do trabalhador, todas essas questões, ou a gente vai efetivamente cada vez mais ser um país totalmente dependente, como disse Margaret Albright. Uma vez ela veio ao Brasil e dizia, olha, o Brasil é produtor de produtos primários, é produtor de manufaturados, inteligência para os americanos, vocês não têm que passar por essa questão. Software é para americano, vocês são consumidores. Ou seja, ou nós criamos um processo de formação, qualificação, desenvolvimento, ou nós vamos realmente nos transformar efetivamente num produtor de produtos primários e cada vez mais excludente, porque a tecnologia, como disse bem a Sami, cada vez mais vai para o campo. Menos mão de obra vai ter, menos valorizado vai ser. E tudo para eles, ela acabou de colocar, que está sendo votado no Congresso a nova reforma tributária. Quem é que está sendo privilegiado? Novamente o agronegócio. Quer dizer, você não privilegia o investimento produtivo. Quando você tem a possibilidade do rentismo ganhar o que ganha, quem é que vai investir alguma coisa que precisa de 8 a 10 anos para ter o retorno do capital a ser investido, se você pode colocar ele dormindo na mão da aplicação financeira, recebendo 10,5% hoje, 10,25% por ano, que é o básico, não é o real é maior. Ou seja, ou nós acordamos para isso, vamos verificar. E aí a organização dos trabalhadores, a questão do parlamento, a questão de uma Câmara Municipal, todas essas questões, elas são profundamente importantes para a classe trabalhadora, para os estudantes. E o grave problema nosso vai novamente na educação. Estou dentro de uma universidade. Nós sabemos que é uma pirâmide. Você vai selecionando as pessoas que podem acessar a universidade. Até porque a base nossa é muito ruim. Então, você não tem, efetivamente, ou você muda o paradigma da educação, começando por educação de tempo integral, alfabetização na idade correta, todas aquelas coisas, e a mudança desse paradigma passa, e nós, trabalhistas, acreditamos profundamente nisso, passa pela mudança da educação no Brasil. A educação no Brasil foi sempre enciclopedista, né? Ensina você a responder. Ou seja, quem descobriu o Brasil? Você tinha que decorar que foi Pedro Álvares Cabral. Que dia que foi? Você tinha que decorar a data que foi. Hoje, com inteligência artificial, você precisa aprender a perguntar. Ou nós mudamos o paradigma da educação, desde a base, para a educação que você possa ser de tempo integral, com boa alimentação, que você possa alfabetizar no tempo certo, na idade certa, e aí você fazer com que as pessoas que passem por ali ganhem informação para valer, e não seja um decoreba, você não vai ter futuro nenhum. Então, tecnologia de informação você vai ter que ensinar já no colégio, vai ter que ensinar já no ginásio, programação, lógica, vai ter que mudar todas essas questões. O grave problema hoje é que você está pulando mais um gap. Nós tivemos um gap na indústria automobilística muito grande, que exportaram para o Brasil todas as fábricas velhas que tinham na Europa. Então, quando colocaram aqui para produzir um Fusca num dia, supostamente, lá, e claro, a máquina nova que produzia 10 Fuscas num dia. Então, você já tinha totalmente a concorrência totalmente desfavorável. Você pegou máquinas já defasadas. Você só vem equiparar com isso quando você tem o carro mundial, em que você constrói peças, tanto que hoje não é indústria metalúrgica aqui. Hoje é uma montadora. É o tal do put together, parece um Lego. Pega pedaço daqui, vai juntando as partes e pode ser fabricado em qualquer parte do mundo.
Ou seja, a mudança do paradigma é na questão da formação, da qualificação, na preparação, seja da criança, do jovem, do adolescente, para que ele possa efetivamente fazer um novo enfrentamento. Vocês que fazem aqui direito, né, estou no CA do direito, foram proibidos os juízes de fazer sentença através da inteligência artificial, não é verdade? Porque já tinha juízes já que estavam colocando lá para que a sentença saísse daquele jeito. Ou seja, a inteligência artificial, a nova tecnologia, todas as mudanças, elas têm que ser ferramentas auxiliar para você acabar com esse grande déficit, essa grande dívida que nós temos com a sociedade brasileira. É o momento de você equilibrar e utilizar isso para gerar mais oportunidade, mais emprego, mais dignidade, melhores salários. E, na verdade, o que pensa o capital? O capital pensa em utilizar isso para excluir e cada vez mais render lucro para com ele. Ou seja, discussão hoje em dia, está todo mundo falando, eu estou vendo aí a inteligência artificial, estou vendo não sei o quê, mas o grave problema é como perguntar para eles. Tem gente ganhando dinheiro e se vendendo perguntas para que você possa fazer para a inteligência artificial, porque as pessoas não sabem o que perguntar para ela. Ou seja, nós temos que fazer uma mudança tal na formação, na instrução, para que as pessoas aprendam efetivamente a perguntar. O grave problema é que nós aprendemos, todo o paradigma passado, aprendemos a responder, a decorar. Por isso, a nova momento do trabalhador, da juventude, é realmente se preparar para esse enfrentamento. E aí vamos ter que brigar com o capital, especialmente o rentista. Você, hoje em dia, trabalha para o banco. E ele ainda cobra taxa de serviço sua. Você faz todas as suas transações pela sua internet, pela sua despesa, do seu telefone, tudo, e ele não te remunera em nada, ele ainda lhe cobra uma taxa pesada de serviço. E aí isso vai acabando com todos os empregos da indústria do sistema financeiro. Veja, eram 700, 800 mil, hoje não chegam a 350 mil. E assim você vai vendo em cada categoria a redução efetiva dos seus profissionais pela modernização do parque fabril, pela modernização do parque tecnológico, pela modernização. E aí nós vamos criando um exército de pessoas sem qualificação. Ou seja, nós precisamos exigir que nessa transição da tecnologia, não é só a transição climática, ela é importante, mas a transição tecnológica também de como é que nós vamos fazer que o trabalhador seja colocado a ponto de ser considerado dentro dessa questão. Agora, em setembro, vai ter um debate na ONU sobre, vai ser a Semana do Clima. A discussão lá é a transição justa, mas só do clima. E a transição tecnológica? Então, nós estamos indo para lá para dizer o seguinte, tem mais uma transição que a gente tem que colocar na pauta, é a transição tecnológica. Quando nós fomos delegados dos trabalhadores na OIT em 2022, nós fomos lá e propusemos que a OIT fizesse uma convenção internacional que regulasse o trabalho por aplicativo. Que se discute, mas fica na nuvem, para ser bem tecnológico, né? Por isso, eu acho importante esse tipo de debate e ter aqui a visão do parlamento, a visão de quem esteve dentro do judiciário, que infelizmente para nós se aposentou no judiciário, né? E uma visão sindical, para que a gente pudesse somar as três visões e orientar para um futuro mais próximo. E vamos aguardar as perguntas, né, Sâmia? Obrigado. Perfeito, Neto. Quero passar a palavra agora para o nosso professor, jurista. Jorge, por favor, fica à vontade. A palavra está com você. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado ao Centro Acadêmico 22 de agosto pelo convite, a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês e dividir a mesa com a deputada federal Sâmia Bonfim, sindicalista Antônio Neto. Fiquei muito atento aqui às colocações que foram feitas e aprendi muito. E vou tentar falar a mesma coisa, só que de outro modo, porque acho que tudo que precisava ser dito já foi dito, né? Enfim, eu vou pegar aqui o título, né, que foi nos apresentado, que tem essa
provocação, né, no sentido do direito, desenvolvimento e trabalho para o século XXI. Né? Primeiro eu queria destacar que essa história da gente colocar assim as datas, né? Vamos pensar o que é o trabalho no século XXI, né? Não é uma crítica ao chamado, não, né? É só uma reflexão. Porque parece que o século XXI é diferente do século XX, né? E que, portanto, a gente precisa pensar de modo diferente. No entanto, o nosso modelo de sociedade continua exatamente o mesmo. Não se alterou. Né? E o trabalho, a forma, né, do exercício do trabalho, se altera. E vem se alterando desde quando, né, os seres humanos se envolveram, né, com esta atividade que é essencial à condição humana, que é o trabalho. E veio se alterando e até se chegar à forma atual, que é a do trabalho alienado, né? Do trabalho objetivado, do trabalho transformado em força de trabalho, ou seja, uma mercadoria que se vende para sobrevivência. Né? Este trabalho alienado, força de trabalho, ainda é o trabalho, né, a qual se dedica a classe trabalhadora, né, a maioria, a intensa maioria da população mundial. Né? Claro, existem as novas tecnologias, alteraram a forma de exercício do trabalho, mas isso não altera a essência. Acho que essa é a questão fundamental que nós precisamos pensar. Como disse o Antônio Neto, a gente precisa fazer as perguntas necessárias. Né? Se fizermos as perguntas erradas, também nossas respostas não serão eficientes para a solução de problemas que nós visualizamos, mas não conseguimos, né, talvez, ver profundamente isto. E este trabalho, né, é um trabalho que, na verdade, é complexo, porque este trabalho não é aquele trabalho que, vamos dizer assim, se coloca aí poeticamente, né, como o trabalho que dignifica o ser humano. O trabalho, como diria na música, né, que sem o seu trabalho o homem não tem honra. Né? Enfim, este trabalho é um trabalho que avilta a condição humana. É um trabalho que toma o espaço da condição humana, porque ele é um trabalho que é uma força de trabalho que tem este poder de reificar também o ser humano. E as relações humanas estão voltadas neste contexto, né, de vender força de trabalho para consumir mercadorias, muitas delas que não são necessárias à sobrevivência. Como já se disse, né, poeticamente, o capitalismo é um modelo em que as pessoas, né, compram coisas, trabalham loucamente para comprar coisas que não precisam, para mostrar para pessoas com as quais elas não se preocupam. Né? É tudo um fetiche. Né? São relações desumanizadas. E nessas relações desumanizadas, todos os discursos de ódio, todos os discursos de destruição da humanidade entram muito facilmente. Porque as pessoas estão, como se diz, desumanizadas e sem muitas, a maioria, sem esperanças. Porque venderam para todos nós que a grande esperança da vida é arrumar um emprego, um bom emprego, né, ganhar muito dinheiro e fazer um cruzeiro com o Roberto Carlos, né, com o show do Roberto Carlos. Enfim, isto precisa ser pensado, né? Porque se nós vamos pensar qual a sociedade que nós queremos, né, nós precisamos pensar se este modelo de sociedade realmente é viável para os seres humanos. Porque senão nós ficamos tentando solucionar problemas que aparecem,
que são reprodutores da mesma lógica, que nos deixam presos no mesmo local, no mesmo espaço. O problema, desculpem, o problema é o rentismo, o problema é o agronegócio, o problema é a tributação, o problema é a precarização, o problema... Tudo isso são grandes problemas. Mas nós não vamos consertar tudo isto, porque o modelo de sociedade não nos permitirá. Sobretudo numa perspectiva de um Estado que se coloca na estrutura internacional como um país periférico e dependente. Não há possibilidade concreta do Brasil romper esse seu espaço de dependência. Porque não imaginem que os estados dominantes, com o seu poder econômico, das grandes empresas e conglomerados internacionais, simplesmente permitirão, assim, facilmente, que o Brasil deixe de ser colônia. O Brasil deixará de ser colônia se o modelo de sociedade for outro. O modelo mundial, eu diria. Porque sozinho, um país socialista, vamos dizer assim, vai estar fadado aí a muito sofrimento. Então, nosso dilema é muito grande. Agora, aí quando nós chegamos nesse ponto, a gente começa a fazer as perguntas e fala, não quero fazer essas perguntas, porque para essas perguntas não tem solução. Teria, né? Uma revolução proletária em nível mundial. Mas como fazer isso? Isso aí é inviável. Então vamos voltar lá para trás, porque chegamos num ponto que a gente não quer mexer. Né? Tá bem. Tá bom, então nós vamos mexer nisso. Porque é difícil, né, falar. Mas a gente precisa pensar sobre esse aspecto. Porque a gente não pode deixar de considerar que todas as demais problematizações, elas são limitadas. São limitadas e são, vamos dizer assim, muito difíceis de serem transpostas. Vejam, uma solução para melhorar o capitalismo num país periférico seria esta, né? Da redução da jornada de trabalho. Simples, uma coisa óbvia. Economicamente, qualquer economista vai defender isto, porque você tem produtividade, maior inserção de mão de obra no mercado, mais distribuição da riqueza, mais circulação de mercadoria, você vai ter um desenvolvimento econômico muito melhor com redução da jornada de trabalho, né? De 40 para 40, 35, 30 horas. Nós não precisamos mais, diante da tecnologia, de 8 horas de trabalho por dia. E com 4 horas de trabalho por dia, com mais pessoas no mercado de trabalho, você tem, né, um desenvolvimento, aqui também, né, no chamado, um desenvolvimento econômico muito melhor. Poxa, se é tão óbvio isso, por que isto não vai adiante? Interessa, né? A quem não interessa? E aí há todo um discurso ideológico que vem na sequência, né? Que é a da destruição da perspectiva daquilo que, vamos dizer assim, que se construiu no capitalismo, né? Que é de valorizar o trabalho alienado como mercadoria, como forma de inclusão, como forma de justiça social, como forma de salvaguarda do modelo. E aí começa todo um discurso de que o trabalho, de que as pessoas não precisam mais dessa proteção jurídica trabalhista e que, portanto, essas novas formas de trabalho, elas expressam aquela vontade humana, natural, da liberdade, né? De não vender trabalho para um patrão, né?
bater cartão de ponto, enfim. E aí, com isso, você não só não reduz a jornada de trabalho, como mantém um trabalho sem limitação da jornada. Que os mecanismos que estão postos aí são esses, da precarização, da terceirização e tudo mais, são mecanismos que serviram, a reforma trabalhista veio com todos os mecanismos para isso, gente. Para aumentar a extração de trabalho, né, da força de trabalho. Aumentar a extração de mais valor, né? Jornadas de trabalho extensivas. Sempre dentro de um discurso de que a modernidade é esta, do trabalhador livre para vender a sua força de trabalho. E isto se aplica, inclusive, aos trabalhadores das plataformas, que muitos deles você vai conversar e dizer, você quer carteira de trabalho, CLT? Não. Eu quero trabalhar livremente. Eu sou autônomo. Eu sou livre. Porque esse é o discurso. Só que ele é livre, né, já diria Marx, né? Livre como um pássaro, né, mas um livre para vender força de trabalho durante 24 horas por dia. Não há outra opção. E quanto mais este trabalho, né, se coloca nessa perspectiva da ilimitada exploração, menos ele vale, menos ele tem valor do ponto de vista econômico. E quanto mais a pessoa precisa trabalhar para ter um seu ganho mínimo. Isso é uma lógica econômica também. Então, veja, quando a gente pensa assim, tá bom, então vamos manter o modelo capitalista de produção porque não tem outro modo, né? Viável, eu acho que tem, né? Mas que não queremos discutir isso porque isso não é a nossa pauta aqui, né? Mas eu acho que precisamos colocar isso nas nossas inteligências. As nossas inteligências precisam fazer essas perguntas a respeito de um novo modelo de sociedade. Como criá-lo, né? Como desenvolvê-lo. Mas se essas perguntas não são postas, e se nós insistimos em manter o modelo capitalista de produção, nós temos que, ao menos, né, não permitir que o sofrimento seja a base da vida de milhões de pessoas, com as quais, vamos dizer assim, na maioria das vezes a gente não se preocupa. Por que a gente tem que ser a favor da limitação da exploração do trabalho? Porque sem a limitação da exploração do trabalho, o sofrimento no trabalho é muito grande. A precarização já dita aqui não é uma questão pura e simples de modo de exploração de trabalho. Ela repercute na vida dessas pessoas terceirizadas, né, na informalidade, sem carteira de trabalho, de uma forma brutal, sofrida. É verdade, e aí nós precisamos destacar que mesmo aqueles que estão com carteira de trabalho assinada, vamos dizer assim, não estão em condições adequadas de trabalho, em razão dos mecanismos de metas de trabalho, de estratégias de gestão, de assédio moral, sexual. O mundo do trabalho é um mundo que está deteriorado do ponto de vista humanitário, vamos dizer desta forma. Mas isso, em grande medida, é culpa nossa. Nossa, né, vamos dizer assim, do mundo jurídico. Porque nós admitimos esses mecanismos a longa data. Não é de hoje, né? A terceirização se insere na realidade brasileira na década de 70. E de lá para cá só aumentou. O trabalho das trabalhadoras domésticas no Brasil foi excluído da proteção jurídica até 1974. E em 1974 se inseriu de uma forma precária. E só agora em 2006, né,
é que veio uma emenda constitucional para melhorar as condições de trabalho das trabalhadoras domésticas do ponto de vista formal, porque do ponto de vista real, de uma situação de não direitos para pleno direitos, as trabalhadoras domésticas deixaram de ser empregadas para passar a ser diaristas, ou seja, sem direitos de novo, né? E a própria legislação veio para reafirmar a possibilidade da existência das trabalhadoras diaristas, trabalhando até 2 vezes por semana. 2 vezes por semana sem direito algum. E esta virou a regra. Então, percebam, nós estamos numa roda, na realidade brasileira, muito complexa, porque a precarização é ruim do ponto de vista econômico, do ponto de vista humanitário. A regularização, né, a assinatura da carteira de trabalho, o modo de trabalho, da forma como ele está regulado, também é de alta exploração, também é excludente, também tem índoles machistas ainda muito fortes. Então nós precisamos de um novo modo de regulação, um modo de regulação que reconheça a importância dos direitos trabalhistas, da limitação da exploração do trabalho, mas em outros patamares. Não basta nós sermos contra a terceirização, não basta sermos contra a precarização, nós temos que ser contra o trabalho em 8 horas diárias. Nós temos que ser contra esta forma do trabalho em que os trabalhadores não têm direito a exercer o direito de greve, porque o judiciário não permite, em que não há gestão dos trabalhadores na empresa, em que não há liberdade sindical. Nós temos uma realidade do mundo do trabalho que é de um país periférico, onde grandes empresas internacionais vêm aqui para explorar o trabalho sem limites. E nós permitimos. Não só permitimos, como legitimamos, reforçamos. É bem provável que aqui na PUC, por exemplo, na Faculdade de Direito, quando alguém fala, direito de trabalho, esse direito de trabalho, isso é porcaria, isso não serve para nada. Só que o trabalho é central nas nossas vidas. Trabalho? Não, trabalho não existe mais isso. O mundo agora é um mundo sem trabalho. Como é que foi na pandemia, hein? Vocês estavam aí na pandemia? E a gente fala assim, que eu outro dia me dei conta que eu estava dando aula lá no primeiro ano, eu dou aula no primeiro ano da faculdade, né? E aí eu falo da reforma trabalhista como se fosse uma coisa que aconteceu ontem, né? Ele foi em 2017. Olha quanto tempo, né? E os alunos e as alunas nem tinham 12, 13 anos quando isso aconteceu, então não estão nem entendendo o que eu estou falando, e eu estou falando como se fosse assim, falando de alguém da família, né? De todas as pessoas. Na pandemia, sem o trabalho, o mundo foi... Como aconteceu? As empresas foram à bancarrota. Todas. Fechando. Por quê? Porque não tinha trabalho. Então, se o trabalho não significa mais nada, a economia estaria bombando, né? Com as pessoas aplicando dinheiro nos bancos e tal, ganhando dinheiro. De onde vem esse dinheiro que as empresas, que as pessoas, que os rentistas ganham? Do processo produtivo. É do trabalho. E não é do trabalho da máquina, é do trabalho do ser humano. Enfim, se o trabalho é central neste modelo de sociedade, a forma mínima que se tem para que este modelo não seja destruidor, e ele é, né? Mas que ele não seja destruidor assim, de uma forma muito perversa, é limitar a exploração do trabalho e criar formas de distribuição da renda produzida pelo trabalho, porque o empreendedor, as empresas não produzem nada, não são elas que produzem capital, é o trabalho. Enfim, nós precisamos pensar tudo isto. Agora, é muita coisa, né? E é tanta coisa, e simplesmente eu não posso mais falar, porque meu tempo acabou, né? Mas eu deixo bem aqui, não serviu para nada o que eu falei, né? Mas que sirva para o seguinte, gente, esse modelo de sociedade não dá certo.
precisamos pensar em um outro modelo. Sinceramente, nós precisamos enfrentar esse desafio. Muito obrigado. Perfeito. Agora vamos abrir para perguntas. Quero saber. Aqui já tem um. Quero saber quem mais. Bom, eu vou pegar. Deixa eu só pegar o microfone. Vamos levando os microfones para os que vão perguntar. Fica à vontade. Bom dia a todos e todas. Queria saudar a presença da deputada Sâmia, do Antônio, do professor Jorge. A minha pergunta vai num sentido de correlacionar os 3 papéis que vocês exercem e como que a gente pode, de fato, identificando todos esses problemas, buscar mobilizar a classe trabalhadora e buscar, nos espaços em que vocês estão, uma mobilização cativante para que a gente, de fato, busque entender que o direito do trabalho hoje ainda é uma luta dentro dos meandros capitalistas e que, para a gente superar isso, a gente precisa também mobilizar as pessoas e mobilizar nos espaços em que a gente está para identificar esses limites e buscar uma nova sociedade, né? Então, por exemplo, a Sâmia, na Câmara dos Deputados, tem um papel central. O Antônio nos sindicatos, o professor Jorge na Universidade de São Paulo e, consequentemente, no movimento estudantil. Como vocês enxergam o papel de vocês nesses espaços e a mobilização de vocês para cativar as pessoas, para identificar esses problemas que a gente está falando aqui e, de fato, trilhar um caminho para buscar uma superação e buscar melhores condições de vida? É isso. Vamos na mesma ordem. Sâmia. Uma nova palestra. Ou a pergunta que vale $1 milhão. Não, não é, mas eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, na verdade. Eu acho que essa é a essência, né? O que nos move, afinal de contas, é isso. Lutar por um mandato, chegar naquele espaço é tão difícil, uma correlação de forças tão desfavorável e uma orientação da maioria dos parlamentares absolutamente voltada para interesses individuais, para grandes conglomerados econômicos, que não faz nenhum dos questionamentos que minimamente apareceram nesse debate, nem de longe, não estão minimamente preocupados com isso, porque para eles está muito bem, obrigada. Se não for para utilizar aquela tribuna, para, em primeiro lugar, acho que tentar falar a verdade para os trabalhadores, independentemente de governo, de projeto, de relação que você tem ali na Câmara, de função que você ocupa, seja ela de liderança, de deputado da base, deputado de oposição, não importa. Falar a verdade de acordo com a leitura, claro, evidentemente, de mundo que eu faço, que é que a gente vive numa sociedade de classes, de exploração e que, portanto, há aqueles que vão sair ganhando e aqueles que vão sair perdendo, na maioria das vezes, muito. E buscar estar ligada a entidades tradicionais de organização dos trabalhadores, apostar nos novos movimentos, utilizar seu espaço, sei lá, às vezes quando tem espaço midiático ou de redes, mas sobretudo presencialmente, para travar esses debates. E no mandato a gente tem muito assim uma demanda nos mandatos de maneira geral, né, de demandas. As pessoas geralmente elas procuram um parlamentar porque elas têm ali uma questão muito específica, seja da sua categoria, do seu território, enfim, algum tema, e elas querem resolver a vida delas. E a gente sempre busca ter um papel de debater política mesmo, sabe? Com essas lideranças que surgem. Não é simples, porque nem todo mundo está ali para se tornar um militante ou, sei lá, se mobilizar por um tema, uma lógica mais macro. Mas é a forma como a gente busca fazer. Mas, assim, sinceramente, eu acho que é uma busca incessante, na verdade, principalmente com essas novas formas de organização do trabalho, com esses sujeitos bizarros, do tipo esse coach ridículo que é candidato a prefeito, e que a gente vê o quanto ele se multiplica e se reproduz entre trabalhadores e trabalhadoras que compraram a ideia de que são donos de si mesmos e que vão conseguir resolver a vida deles porque vai ter um teleférico na porta da casa deles para, entendeu, girar a cidade inteira, e é isso. Então a gente tem também as nossas debilidades, mas eu acho que, enfim, se a gente tem uma orientação isso que eu quero dizer, de falar a verdade, de estimular a mobilização, não criar ilusões de que ali vai ter uma reunião que vai resolver toda a sua vida, acho que já é um começo, assim. Mas, sinceramente, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, porque tá cada vez mais difícil, na verdade, né? Assim, construir grandes processos de luta, de mobilização e uma conscientização profunda do trabalhador, enquanto um ser explorado que vive na sociedade capitalista que precisa ser radicalmente modificada. Mas nem por isso a gente deve deixar de fazê-lo na medida em que, né, das nossas ferramentas, enfim. É pela sequência? Não existe resposta pronta, né? Obrigada.
Está desligado? Não existe resposta pronta. Mas eu diria para você o seguinte: democracia é uma coisa muito interessante, né? É o regime que a gente possa viver, que é a democracia. Todos os problemas que a gente tenha. E o problema é as armas que você tem para fazer o enfrentamento. Então, ela é profundamente desigual. Um sindicato, por exemplo, para utilizar a mídia, televisão, jornal, rádio, ele paga tarifa cheia. Tem uma tabela dele lá, você paga dobrado, porque eles dizem que é opinião. Então, se a Volkswagen ou o Itaú faz um anúncio, ele paga 10. Eu tenho que pagar 20. O sindicato paga 20. Aí, nas oportunidades que possam haver dentro da mídia, todo aquele que defende o capital tem espaço cotidiano. Você vai ver pessoas mais esdrúxulas falando, defendendo as teses, porque defendem as teses dos anunciantes. Eu uma vez fiz um levantamento, vocês podem fazer isso. Em qualquer cidade do Brasil, das 5.570 municípios que a gente tem, a imprensa do município está na mão das famílias mais conservadoras. Então, é um enfrentamento desigual. Né? Então, nós vivemos a democracia que você fala assim, eu não tenho acesso à mídia que tem eles. E aí, quando você vai para o trabalhador, ele fica, primeiro, condicionado pela mídia. Já é um enfrentamento difícil. Eu lembro quando começaram as privatizações do Brasil, os principais comunicadores foram contratados para defender a privatização. Hebe Camargo, Ratinho. Quando foi falar de reforma previdenciária, eu vi Hebe Camargo falando sobre reforma da Previdência. Eu falo, sabe? Tudo remunerado. E os espaços que você tem para falar é desigual. Se eu consigo uma brechinha para falar, eles têm 99,9999 que você imaginar de espaço para falar a favor do que defende o status quo ou a elite. Você é capaz de estar convencido, a maioria é convencido, que a Previdência está falida. Vejam vocês. A gente que foi seletista a vida toda, contribuiu durante 35, 40 anos com 8%, 9%, 10%, 11% do seu salário. A empresa pôs mais 20% e você olha na Previdência que deu o fundo desse acúmulo de 40 anos. Ninguém diz para você onde está. E diz que a partir de agora ele não tem condição de pagar você. Veja quantos municípios, quantos estados chegaram a atrasar o pagamento de aposentadoria e pensões, porque dizia que não tinha mais dinheiro. Cadê o dinheiro que foi descontado da pessoa? Você entende? Se eu fizer uma capitalização, eu puxo o meu extrato, está lá o saldo da minha capitalização guardado no banco. O banco pode quebrar, né? Mas é isso. Porque há um incentivo disso virar um negócio. Ou seja, a aposentadoria, né, previdência tem que ser privada, você tem um negócio. E ele vai dizer que a pública, ela não vai, ela vai quebrar. E o Brasil, os caras dizem o seguinte, primeiro dizem, não falam nada da questão do rentismo, né? Quanto é parcelado no orçamento para o rentismo, separado. E assim, a despesa da Previdência é uma coisa louca, como se fosse despesa. Imagine que cada recebimento de aposentadoria vai para o município, né? 80% dos municípios, os aposentados contribuem como recebimento da cidade mais que o Fundo de Participação dos Municípios. Só para você ter uma ideia. Mexe com a economia, porque esses caras não recebem aposentadoria e vai investir na bolsa. Ele vai na farmácia, na padaria, no armazém. Gira a economia. Agora, quem deu o fundo? A história da minha vida, de depósito e de pagamento. Se você puxar seu extrato da Previdência, estão lá todos os depósitos que foram feitos ao longo da sua vida. Eles não estão guardados. Está no Tesouro.
E toda vez que a Previdência deu superávit, vai buscar isso aí que está disponível. O superávit da Seguridade Social de 150 bilhões, 80 bilhões, 70 bilhões, ao longo dos tempos, assim, de cada ano, eram transferidos para o Tesouro para fazer fundo para gerar o tal do déficit, né? Superávit primário. Então, é desleal essa discussão. E a classe operária, com toda essa massa que a novela fala contra, defende o mundo capitalista, a novela, que os programas populares, todas essas coisas, a hora que você vai fazer a discussão política com ele, e aí é um erro que eu tributo aos partidos políticos, de não fazer formação na juventude, não fazer discussão, para criar a consciência política, ideológica, daquilo que falou bem o professor aqui, que precisa mudar o modelo de sociedade que a gente vive, a gente parou de disputar isso com eles. E não formando mentes, você não tem militantes para poder fazer o enfrentamento. E só vai ter o enfrentamento quando meter no bolso. Se a empresa atrasa o pagamento, ela vem no sindicato. Se a empresa pagar direito, ela vai dizer que o sindicato não serve para nada. Aliás, a empresa diz para ele, quando ele chega lá, vou falar da convenção coletiva que eu assino, tá bom? São 75, 74 cláusulas, que tem lá uma baita de uma ajuda de creche, tem PLR, tem hora extra de 75% e 100%. Isso, quando o cara vai trabalhar, a empresa fala assim, aqui você vai trabalhar 40 horas semanais, está na minha convenção. Aqui você vai ganhar, se você fizer hora extra, são 75% e 100%. Tem um auxílio creche, tem PLR. Tudo isso que está na convenção coletiva assinada pelo sindicato que eu presido, certo? A empresa apropria-se para ela. O trabalhador acha que a empresa é que dá para ele o vale-refeição. E você sabe, se não tiver na convenção coletiva, o que acontece? A empresa não faz nada. Ou seja, para mobilizar, por enquanto está sendo na dificuldade. A empresa quebrou, a empresa não pagou, a empresa atrasou, aí corre lá. O mesmo cara que refutou você, que xingou, disse que o sindicato não serve para nada, a hora que o sindicato aperta o calo, é lá que ele bate. Ele não tem outro lugar para ir. Porque tem uma empresa americana que liga no sábado para o RH e fala, fecha a partir de segunda. Como fez o X essa semana, né? Então disse, fecha essa porra aí que esses caras não estão deixando eu brincar do jeito que eu quero. Demite todo mundo e você não sabe o que está acontecendo. Ou seja, não está simples, mas nem por isso a gente desiste. Né? Por isso que a gente está aqui hoje conversando com vocês. Fico feliz de ver que tem gente aqui querendo ouvir. Para poder, pelo menos, colocar uma sementinha de consciência dentro da cabeça. Não, rapidinho. Esse é o que fazer, é um dilema. É um dilema antigo, né? Mas, assim, como a gente não sabe o que fazer como ideal, tudo que a gente fizer serve, né? Tudo é útil. Nós já não podemos desconsiderar o micro, porque senão a gente não faz absolutamente nada, né? E não fazer nada é o pior dos mundos. Então, fazer pouco, fazer o que dá, né? Participar, não recusar um convite do 22 de agosto para vir aqui, né? Então, me ligar, vou, com certeza, como já vim várias vezes, sempre que tem essa oportunidade, na faculdade, enfim, com os estudantes, criei um grupo de pesquisa com os sindicatos, né? Nós vamos agora desenvolver uma pesquisa com os sindicatos, enfim, fazer o que for possível no espaço que a gente tiver, né? E no macro, né, vamos ver, né, em que medida as oportunidades são dadas. São poucas, né? E são muito inglórias, na verdade, né? Quando se, por exemplo, muitas vezes, né, o Globo News me convidar para falar, eu não vou nem aceitar, né? Porque eu já sei que vai ser pegadinha, né? E não é o espaço da classe trabalhadora, né? Nós temos que ver qual é o espaço da classe trabalhadora para a gente fazer o debate e difundir as ideias por outros mecanismos. Não são simples, não é uma concorrência. A concorrência é desleal, né? Por essa disputa de mentes. Mas nós temos
E nós temos mecanismos e nós devemos utilizá-los nas oportunidades que forem dadas, né? Uma deputada federal, né, nos representando já é um grande, né, um grande passo. Agora, no judiciário é difícil, viu, gente? No judiciário eu falei, é melhor me aposentar e procurar outros meios, né, para desenvolver com toda liberdade e possibilidades outras, um diálogo com a classe trabalhadora, porque no judiciário a limitação é muito grande, né? E, enfim, é muito ilusório também. Mas é isso. Está sendo muito humilde, viu? Porque eu li sentenças maravilhosas. Você vai fazer a pergunta? Então, por favor. Realmente li, viu? Bom dia. Bom dia. Minha pergunta vem, eu acho, de um incômodo de muitas pessoas que fazem direito e se consideram anticapitalistas. Quando eu vejo vocês, que são pessoas que integram o sistema, são pessoas que operam dentro do sistema, como é que vocês convivem com essas ambições anticapitalistas, revolucionárias? Seria isso mutuamente excludente, operar dentro do sistema e ser antissistema? Ou são coisas que convivem? É uma contradição em si? Acho que é uma dúvida que eu tenho. Uma pessoa que faz direito, se estudar normas impostas, né, normas que muitas vezes reiteram sistemas de opressão, como que vocês pensam isso? Alô? Esse é um dos debates mais fundamentais, assim, quando você é de esquerda anticapitalista, socialista e disputa as eleições e conquista um mandato, assim. Nós conhecemos, ao longo da história recente no Brasil, recente ou mais antiga, no Brasil e no mundo, exemplos de pessoas que se construíram individualmente ou coletivamente nessa perspectiva, mas é que a adaptação, a lógica de adaptação do poder, ela é muito feroz. E ela te testa diariamente e te conduz para capitulação diária e para abrir mão de princípios e de uma concepção mesmo do qual é o papel do socialista no parlamento, né? Ser o tribuno do povo para denunciar, para reivindicar e para organizar as lutas sociais. Mas essa fórmula, né, esse conceito que é tão óbvio a princípio, na prática ele vai falhando todos os dias, porque de fato, como você disse, é a contradição em si, e a máquina do poder ela é muito, muito destrutiva, ela te ganha materialmente, então ela pode vir a ser um meio de vida, de enriquecimento, seja direto ou indireto, né, pelos espaços que aquilo vai te abrindo, ou para perpetuação das lógicas que você combatia do outro lado da trincheira, assim, né? Aliás, você se vê do outro lado da trincheira. Eu acho que isso que é o que te introjeta diariamente. Enfim, eu tenho também estou segundo mandato de deputada federal, fui vereadora. Comecei muito jovem, eu tinha 26 anos, 27, perdão, quando eu me elegi vereadora. Hoje eu vou fazer 35 essa semana. Então, claro, tenho ainda pouco tempo de experiência parlamentar para também te afirmar categoricamente qual é o segredo, né, para isso. A gente tem outros exemplos de, sei lá, eu queria citar uma pessoa que eu admiro particularmente muito, que é a Luísa Erundina, que é daqui, inclusive, que ela vai fazer 90 anos agora em novembro. Claro, ela teve caminhos também ao longo da vida dela. Ela fala disso abertamente, eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação, nenhuma crítica. Caminhos, contradições ao longo da vida. Mas hoje, aos 89 anos, ela diz que esses caminhos e contradições serviram para firmar os princípios que hoje são mais fortes do que nunca. De que só o povo mobilizado e organizado conquista, e que tem que ser questionado esse modelo de sociedade. Então, ela acaba se tornando uma das pessoas mais exemplares do Congresso Nacional aos 89 anos, com essas conclusões, justamente a partir das contradições todas de vida que ela teve. Porque a vida de 89 anos de vida lhe permitem ter.
E é isso, acho que é sempre buscar se educar, se estudar, estar presente nas lutas, aquela ideia do que a cabeça pensa, onde os pés pisam, que é um mantra que serve para tudo no mundo, mas eu acho que na política serve muito, assim, né? Você vai refletir ali dentro onde você está. Então, sempre procurar estar inserida nas lutas, nas mobilizações, nos espaços de formação, em contato direto com... O termo é esse, né? Base eleitoral. Então, essa é a palavra. Com a base eleitoral que te elegeu, que te formou. Você vendeu aquelas ideias, vamos usar um mundo corporativo, vendeu aquelas ideias nas eleições, você tem que comprar aquelas ideias enquanto você está no seu mandato. Mas é isso, de fato, é muita disputa. Assim, nessa minha curta trajetória, conheço muita gente que picou mula dessa perspectiva, mas surgem outras também, é muito dinâmico, né? Vão surgindo outras lideranças e figuras e possibilidades. Mas é isso, acho que o segredo é ter isso como orientação e estar presente onde essa orientação política se expressa com maior força. Não sei se eu respondi. Bom, essa é uma pergunta bem interessante, como todas, né? Mas vejam, a gente nunca pode se dizer do ponto de vista existencial, né? Não estou falando do ponto de vista mental, antissistema, né? Então, não dá para qualquer pessoa aqui olhar para a gente e falar, vocês estão na institucionalidade, então vocês estão no sistema, vocês representam o sistema, né? Nós não estamos, qualquer pessoa está, né? Porque quando a gente compra um tênis, né, nós estamos reproduzindo a lógica do capital. Não tem como, né? Nós vivenciamos este modelo o tempo inteiro, então não existe essa. Eu sou antissistema, quem está na institucionalidade está lá, vamos dizer assim, é um representante do sistema. Não. Todos nós, quando vamos no cinema, né, quando a gente vive, a gente está reproduzindo a lógica do sistema. Então, o que nós precisamos preservar, né, é a nossa consciência antissistêmica onde estivermos. E aí, diria para você talvez com mais nada. Diria simplesmente. É mais difícil você preservar a consciência quando você se insere no sistema, isso sim, né? Porque as formas de cooptação são muito fortes, né? E aí eu falo com uma felicidade tremenda de quem se aposentou na magistratura depois de 30 anos de magistrado, em que em nenhum momento o sistema me cooptou. Tentou me expulsar o tempo inteiro que fosse, me expelir de todas as formas. Não foi fácil. Mas a cada instante eu ia todo dia para a sala de audiência, eu rezava, entre aspas, né, um mantra, né, para falar não, 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 de que forma eu vou falar não, como que eu vou. Foram 30 anos resistindo fortemente. E hoje eu olho para isso com uma felicidade, porque assim, quando eu me aposentei, eles falaram, puxa, esse sujeito conseguiu, nós não conseguimos derrotá-lo, né? Eu saí como vencedor dessa disputa, né? Então, e acho que consegui fazer alguma coisinha, né? Enfim, mas então a gente não pode ter receio de enfrentar isso, a gente também tem o direito de sobreviver, né? De ser feliz. Se é para ser feliz nesse sistema, a gente vai ter que ser, né? A gente não vai ficar com essa angústia eterna, a gente vai. Agora, nunca a felicidade plena, né? Porque se a gente está bem, é porque tem outros que estão muito mal, né? Então a gente tem que conviver com essa contradição, mas sem deixar de sofrer, né? Porque se a gente deixar de sofrer é porque a gente foi cooptado. É porque eu consegui, eu sou o máximo, né?
O mérito, esse discurso do mérito, quando pega, é duro, hein? Passei na PUC. Como eu passei na PUC, é porque o povo não passa, é porque é vagabundo, né? Enfim, e agora que eu passei, eu tenho o direito de ser feliz e vou conquistar o mundo e por aí vai. E aí pronto, daqui a pouco está aí vendendo a sua inteligência para o sistema conseguir explorar, né, as pessoas. E é muito triste, né? Quando a gente vê lá a Globo News e um monte de gente da FGV dando entrevista ali, a gente fica, caramba, né? Que coisa. Como eles se unem, né? Não tem aquele ditado, né? É isso. Espero que a sua, né, visão de mundo não mude onde você estiver, né? Mas não tenha receio, né, de conquistar os seus espaços, inclusive para influir nesses espaços. Acho importante, né? Acho importante. Segundo é ser consciência crítica, sabe? O presidente da República me deu esta semana, que passou, uma surpresa agradabilíssima. Eu, em abril do ano passado, numa conversa no Palácio da Alvorada com os presidentes centrais, nós estávamos discutindo o projeto de aumento real do salário mínimo. E eu disse ao presidente, no Brasil, empresas não pagam imposto de renda sobre lucros e dividendos. Mas quando eu faço um PLR, o trabalhador paga imposto de renda sobre o PLR. Olha que coisa absurda. O mesmo dinheiro do patrão, que ele lá não paga porra nenhuma, o trabalhador, quando recebe, ele vira para o ministro Haddad e fala, como é que é isso? Não, a gente já conversou agora em fevereiro sobre isso, estou vendo quanto isso impacta. E essa semana lá em Paraná, ele disse, estou pensando seriamente em acabar com o imposto de renda do PLR. Veja, sabe o que mais que a gente conseguiu lá com Manteiga foi fazer uma tabela especial para o PLR. Então a gente é consciência crítica, a gente vai ficar todo dia, né? Então quando você vê a Sâmia lá na tribuna, esculhambando aquele bonde de poisebus que tem naquele congresso, quando você vê sentenças do Sotomayor, então você consegue ver que é coisa. E aí você vê o que te ilumina na vida, né? Não sei se você já leu ou assistiu Gandhi. Gandhi, quando começou a enfrentar os britânicos, né, o britânico disse para ele, olha, vocês aqui, não sei o que você está falando, então vocês dependem de tudo. Até a roupa que você está vestindo é produzido lá, na Inglaterra. Vocês sabe, eu pego as suas coisas aqui, aí transforma e fazemos o terno que você está vestindo, porque ele era advogado formado em Oxford, né? Ele sentiu que ele estava dentro daquilo que você está falando, né? Estou dentro do sistema. Você sabe o que ele fez? Ele tirou toda a roupa e passou a tecer as suas roupas para mostrar para o povo lá da Índia que se você vai fazer o enfrentamento com o Império, você precisa realmente abrir mão das coisas que o Império lhe oferece. Olha que coisa linda, né? Assista esse filme ou leia esse livro que você vai ver que, num determinado momento, ele para e fala, eles têm razão. Eu estou aqui de terno, isso não é a realidade que eu quero para o meu país. E vai fazer o enfrentamento de toda a transformação de emancipação que fez. O segundo, que é um filme que vale a pena assistir, chama-se Classe Operária Vai ao Paraíso. Esse filme me deu algumas respostas, tipo essa que você está me fazendo. Porque o operário padrão, que o cara era operário padrão, então, para justificar quanto a produtividade para contratar, ele botava ele lá e ele fazia as peças e ele, né? E o filme é muito interessante. E aí, de repente, ele entra numa greve, ele é demitido, perseguido, todas aquelas coisas, e ele vai dentro do sindicato, junto com o cara que falou, porra, eu era o melhor da fábrica, tinha tudo, ganhava bem, não sei o quê. Agora eu estou fodido, perdi emprego, não tenho dinheiro para pagar pensão, perdi minha casa, perdi tudo. O que eu faço? É isso? O cara põe a mão no ombro dele, traz para fora, agora que você ganhou a consciência, vai me ajudar a conscientizar todos aqueles outros que ainda não têm consciência. O nosso problema
é que a gente tem uma porcentagem muito pequena de pessoas que têm a consciência disso que você está falando. Ou nós nos organizamos para formar pessoas com essa consciência para a gente poder transformar o mundo, porque não é possível. A gente é a imensa maioria no Brasil, e o parlamento é o inverso. Olha que coisa louca. Então, toda a classe operária, aquilo que você luta, defende, ele, de repente, por uma cesta básica, por uma necessidade, por falta de consciência política, ele elege um Bruno, que a gente sabia que era aqui há 4 anos atrás, um estelionato eleitoral, porque todos sabiam que ele não teria sobrevida de mais de 6 meses e que a gente ia herdar o que herdou. Ou seja, tudo isso é problema de consciência. E olha, ganhar consciência é difícil, viu? É bom ver que você está aí jovem, já com essa visão. Espero que possa se juntar a nós aqui para ajudar a convencer os demais que precisam ter essa consciência que precisa mudar o mundo. Porque o mundo é muito desigual. Não é possível. Eu conto sempre uma história do Brizola sobre ele colocar tênis para as crianças lá nas escolas do Rio Grande do Sul. E a elite foi para cima dele. Você imagina, tem lá não sei quantas mil escolas, cada escola tem 20 alunos, vai dar 2 pares de tênis para cada um, isso é uma loucura. Ele responde, olha, eu mandei o Rio Grande do Sul inteiro e nunca vi uma criança, um cavalo, melhor dizendo, um cavalo sem ferradura. Como é que as crianças podem andar descalças? E botou para as crianças. Quando ele voltou, a pergunta para ele eu fiz, qual é a diferença entre isto e aquilo? Ele disse, hoje os caras constroem casa para automóvel. Ele estava hospedado ali no Jaraguá, que para baixo tinha um monte de garagens, prédios de garagem, na frente tinha prédio de garagem. Falou, enquanto o povo mora em palafita, favela, abandonada, essa elite é maluca, é negócio. Ou seja, é só negócio. Então nós precisamos mudar essa lógica. A lógica do porquê que você não pode ter tanta gente tão desamparada. Essa é o que nos move. E a gente ser sapato e consciência crítica já vale tudo. Já vale, a gente dorme bem. Não é isso, professor Tomara? Perfeito. Gente, a gente está no limite do tempo, vou ter que fechar. Mas quero agradecer a todos que vieram assistir aqui, a todos que aceitaram o nosso convite. Mas, enfim, queria agradecer a todos que aceitaram o nosso convite. Tá? Foi muito bom, foi muito produtivo. E um informe final é pedir para todos os estudantes aqui, professores, se associarem ao Centro Acadêmico 22 de Agosto. É por meio das associações que a gente consegue manter a assistência jurídica, os nossos eventos e por aí vai. Então, com esse apelo final, eu finalizo aqui. Quero agradecer a todos e está finalizado.